Vamos lá, eu vou usar o microfone porque fica mais fácil para nós gravarmos o áudio. Bom, vamos lá, todos sejam muito bem-vindos. Todos aqui já são de casa. Nós temos aqui só a Bruna, é isso? Que é a primeira vez que está conosco, é muito bem-vinda em nosso meio aqui nesta noite. E vamos lá. Nós marcamos hoje essa oportunidade para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo. Falar sobre como que você pode construir um negócio lucrativo. Então, o tema da nossa palestra de hoje será aquele dali, ó. Como construir um negócio lucrativo. Eu vou pedir para vocês que tiverem a oportunidade, vão anotando algumas coisas, porque na verdade hoje eu vou passar para vocês aqui muitas informações aos quais eu recomendo que você, depois dessa palestra, ao longo do tempo, em sua casa, você vá pesquisando sobre cada uma das coisas que eu vou falar aqui, porque todas elas são importantes para que você possa conseguir construir um negócio lucrativo. E antes de eu iniciar, eu queria responder uma questão. Você pode falar, Andrés, mas por que você vai falar sobre esse assunto? Qual é a sua qualificação para estar falando sobre isso? E eu queria resumir aqui um pouquinho da minha história e por que eu acredito que estou qualificado para falar sobre esse assunto aqui com vocês e ajudar vocês na sua jornada, não apenas hoje, mas todos vocês aqui têm o meu contato e na medida que vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma ideia, daqui em diante vocês poderão contar com a minha ajuda. Então, vamos lá. Eu sou empreendedor, já tem no mínimo 15 anos. 15 anos que eu empreendo. Eu saí do meu trabalho carteira registrada quando eu tinha 22 anos. 21, 22, já vou fazer 37. E de lá para cá, a minha carteira está em branco. Para falar a verdade, eu não sei nem onde que está a minha carteira de trabalho. Então, já tem pelo menos 15 anos que eu trabalho por conta própria. Nesses 15 anos, metade deles foi um período de aprendizado, tendo erros e acertos, mais erros do que acerto. Metade desse tempo, 7 anos, foi cavando poço, errando, aprendendo, acertando, e de mais ou menos 7 anos para cá, Deus abriu as portas, me deu visão, eu encontrei o caminho e tenho tido sucesso nesse projeto. Para resumir, hoje eu tenho mais de 5 mil alunos. Nos últimos 7 anos eu já fiz mais de 10 mil vendas pela internet. Vendas que eu fiz sozinho dos meus negócios. E posso dizer que sou um especialista principalmente na área de vendas, marketing digital, você vender pela internet. E embora talvez você fale assim, Andrés, mas eu não vou vender pela internet. Mas tudo que eu vou falar aqui se aplica para qualquer nicho. É só você pegar o que eu vou falar e depois você vai refletir e aplicar naquilo que você quer fazer. Porque o que eu vou falar aqui é a base de você criar um negócio lucrativo. No meu caso, por exemplo, eu trabalho na internet, onde vocês sabem que a concorrência ela é gigantesca. Teve uma época que eu mudei para uma cidade chamada Balneário Barra do Sul. Essa cidade tinha 8 mil habitantes. Lá eu era o único professor de música. Então eu bombava lá em Barra do Sul, porque só tinha eu. As pessoas ou faziam aula comigo ou não faziam aula. Agora na internet não. Na internet qualquer coisa que você for fazer, você vai ter muitos concorrentes. E no meu caso eu tenho uma multidão de concorrentes. E mesmo assim eu vendo todos os dias, já faz pelo menos 6 anos. E por exemplo, meu curso é R$ 287. Tem centenas de músicos que vendem cursos por R$ 50, por R$ 97, por 100 e poucos reais. E mesmo assim o meu é um dos que mais vendem. Por que isso acontece? Porque eu consegui construir um negócio lucrativo. Eu uso algumas estratégias que eu vou passar para vocês aqui hoje, para que vocês também consigam ter essa visão. Porque sempre quando se fala em empreender, muitas pessoas já pensam que é fazer uma coisa baratinha, o mais barato possível, e não é nada disso. Se você quer empreender,
você tem que pensar muito mais amplo e ter uma visão de negócios. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês aí no caderno onde vocês vão escrever, que a partir de agora pulem 10 linhas. Pulem no mínimo 10 linhas, que depois, lá no final da palestra, eu vou pedir para vocês escreverem algo. Então, vocês vão escrever a partir de agora, 10 linhas depois, tá? Em primeiro lugar, essa palestra não é sobre renda extra. Repita comigo, essa palestra não é sobre renda extra. Então, se você vem aqui hoje falando assim, eu vou lá para fazer uma rendinha extra, caiu do cavalo. Não é sobre isso. E por que eu estou falando isso? Um erro muito grande das pessoas que querem empreender é começar com essa mentalidade. Eu vou fazer aqui uma rendinha extra, ganhar um dinheirinho por fora. Já começou errado. Quando você começa com essa mentalidade de fazer renda extra, isso não é empreender. E possivelmente você vai ganhar muito pouco ou não vai ganhar nada. Pelo seguinte motivo: quem começa pensando em ter uma renda extra, essa pessoa ela vai buscar que tipo de negócio? Negócios fáceis de fazer. Eu só vou aqui ter um investimento pequeno, aprender alguma coisinha e fazer uma rendazinha extrinha, tudo no diminutivo. Você não vai conseguir fazer nada, meu irmão. Empreendedor não pensa assim. André, isso quer dizer que eu não posso ter uma renda extra? Não é isso. Quer dizer que eu não posso começar a empreender como um plano B e depois, quem sabe, virar um plano A? É óbvio que pode. Mas o que eu estou dizendo é, a sua mentalidade não pode ser apenas de ter uma renda extra, de começar um negócio para ganhar R$500 a mais por mês. Sai disso daí, irmão. Se você quer empreender, você tem que mirar alto. Você tem que pensar grande. Não, eu vou construir um negócio que lá no futuro vai me proporcionar um estilo de vida que eu desejo, que eu vá ganhar bem. Você tem que mirar alto, ainda que você não alcance isso, mas você tem que mirar alto. Por quê? Porque senão você vai escolher modelos de negócios que não tem muito futuro. Existem modelos de negócio que não tem como você fazer aquilo virar um negócio. Qual que é o nosso tema aqui hoje? Um negócio lucrativo. Renda extra, não é ter renda extra é uma coisa, ter um negócio lucrativo é outra, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Em primeiro lugar, por que empreender? Por quê? Por que você vai começar a empreender? Por que eu deveria empreender? Qual que é o motivo para eu fazer isso? Por que, André, que eu não posso continuar sendo um CLT, trabalhando para alguém? Eu vou te apresentar 4 motivos. Primeiro, qualidade de vida. Empreender vai te proporcionar qualidade de vida. Eu não te asseguro que vai ser logo no começo. Eu vou montar um negócio e logo de cara eu vou ter uma vida super agradável, vou trabalhar pouco, vai ser super legal. Talvez no começo a sua vida vai dificultar um pouco. Mas se você construir um negócio lucrativo, lá na frente você vai ter qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Qualidade de vida, meu querido, é você ter tempo para fazer as coisas que você gosta. Qualidade de vida é você ter condições financeiras para ter uma vida digna, para você poder ir no mercado e comprar aquilo que você deseja, sem ficar preocupado se o dinheiro vai dar ou não. Qualidade de vida é você poder fazer um passeio com a sua família, poder viajar de vez em quando, você poder investir em causas que você acredita. Por exemplo, no meu caso, eu falei para os irmãos um pouco dos resultados que eu tive e tenho. Eu não sou rico, eu sou bem-sucedido. E sou bem-sucedido ao ponto de poder me dar ao luxo, por assim dizer, de investir em uma causa que eu acredito, dedicar o meu tempo sem pensar em dinheiro. Qual causa é? A igreja. Vocês sabem que eu sou pastor voluntário. E eu não tenho nenhum objetivo financeiro aqui na igreja, nenhum. E eu dedico o meu tempo. Por exemplo, domingo eu vou pregar. Fiquei ontem o meu dia inteiro preparando a palavra que eu iria pregar domingo. Hoje, eu fiquei o meu dia inteiro preparando essa palestra que eu iria ministrar para vocês. Eu já estava preparando. Eu tenho essa disponibilidade de tempo para dedicar o meu tempo em coisas que não vão me dar dinheiro, mas são coisas que eu acredito que vão fazer bem, que vão agregar para o reino de Deus. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, é tudo isso envolvido. Então, é isso que empreender pode te proporcionar. Segundo motivo para você empreender:
baixa média salarial. Em média, no Brasil, o brasileiro ganha R$ 3.400. Essa é a média salarial. E eu sei que talvez alguns de vocês ganhem até menos do que isso. Eu te asseguro que se você construir um negócio lucrativo, se você fazer as coisas que eu vou apontar aqui hoje, se você tiver paciência, se você não for mole, tiver perseverança, você vai conseguir construir um negócio para ganhar muito mais do que R$ 3.400. Ah, Andrés, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então não tem nada de mais de você fazer um projeto para que, quem sabe, daqui a algum tempo você esteja ganhando R$ 10.000 por mês. Como seria a sua vida, meu irmão? Se todo mês caísse R$ 10.000 na sua conta, R$ 20.000 na sua conta, isso não iria te afastar de Deus, a não ser que você já estivesse disposto a se afastar de Deus. Mas se você tem uma vida com Deus e você tem dinheiro, esse dinheiro ele é bênção de Deus na sua vida e na vida das pessoas. Então, empreender é um caminho eficiente para que você rompa a média, tanto na questão da qualidade de vida, como na questão do recurso financeiro. Imagine você, se você ganhar, preste muita atenção, se você ganhar R$ 5.000 por mês, tendo qualidade de vida, fazendo algo que você gosta, você já está acima da média do brasileiro. Estávamos conversando ontem, eu e a Eula, ela estava falando de um rapaz que mora lá em São Paulo, e ele pega o metrô para ir trabalhar, ele demora 2 horas para chegar no trabalho, para ir, e 2 horas para voltar. Ele chega em casa às 9 horas da noite, tem que acordar 4 horas da manhã. Eu te pergunto, ele tem qualidade de vida, meu amado? Não tem qualidade de vida. Então é disso que eu estou falando, de todo esse combo de coisas que pode oferecer. Terceiro lugar, insegurança previdenciária. O que é isso? Meu querido, a previdência do Brasil, para você se aposentar, pode ter certeza de uma coisa: daqui a alguns anos, essa rapaziada nova, o Rafa, a Ellen, a Cálita, ou talvez até eu, quem vê eu sou tão velho assim, né? Não vai conseguir se aposentar. A previdência está quebrada, dificilmente as pessoas vão conseguir se aposentar daqui a algum tempo. Então a pessoa que não se prepara para a velhice, porque as pessoas não pensam que todo mundo vai ficar velho um dia. Muitas pessoas terão uma surpresa. Quando chegarem daqui a alguns anos, a pessoa ter 70, 80 anos e não está aposentada. E aí, se ela não conseguiu criar algum negócio, por mais simples que fosse, ela vai estar com 70, 80 anos, ter que trabalhar de CLT em um trabalho desagradável. Então, quando você pensa em empreender, pode ser que quando você chegar nessa idade, você fazer um projeto a médio, longo prazo, você vai poder chegar na sua velhice e, quem sabe, trabalhar com alguma coisa que você gosta e ganhar bem. Às vezes não vai ter um salário mirabolante, mas pelo menos você terá qualidade de vida. E, em último lugar, por que empreender? Para uma realização pessoal. Você ter a satisfação de saber que você conseguiu construir alguma coisa, que você conseguiu construir um negócio, que você não depende de ninguém. Você é independente. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Você ter essa independência de não depender de alguém. Imagine você, alguém que vai lá, faz uma faculdade, estuda. Não sou contra a faculdade, mas eu acredito que até aquele que faz faculdade, que cursa uma faculdade, ele precisa ter uma mentalidade empreendedora. Você pode até fazer faculdade, ou não, mas a mentalidade empreendedora todos têm que ter. Porque eu conheço pessoas que vai lá, faz uma faculdade, curso, estuda 4, 5, 6, 7 anos, e às vezes ele é mandado embora do trabalho, e ele fica esperando até alguém chamar ele para trabalhar. Eu vou mandar um currículo aqui, mandar um currículo lá, e eu vou esperar alguém me chamar. Isso é a realidade de muitas pessoas. Mas de certa forma você está colocando a sua vida na mão de outro. Ou seja, se alguém me chamar para trabalhar, eu vou, senão eu vou ficar aqui desempregado. Então, quando você empreende, você tem essa realização pessoal e essa autonomia de saber que a sua vida
ela está nas suas mãos, ela depende de você. Vamos lá. O que é ser empreendedor? Empreendedor é aquele que tem a capacidade de transformar uma ideia em realidade. Empreendedor é isso. Ideias, todo mundo tem. Todas as pessoas a toda hora estão falando, e se alguém fizesse tal coisa? Se eu fosse perguntar para vocês aqui, todos vocês têm ideias. Irmão, fale algumas coisas que você poderia ganhar dinheiro. Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia montar um negócio X, Y. Ideia, irmão, todo mundo tem, meu amado. Mas o empreendedor é aquele que pega essa ideia e faz ela virar realidade, virar algo real. Como disse o Peter Drucker, empreendedor é quem enxerga oportunidades onde os outros veem problemas. Empreendedor é aquele que enxerga oportunidades onde os outros veem problemas. Agora eu quero que você preste muita atenção, meu amado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa questão de ver problemas, que empreender é resolver problemas. Mas o empreendedor, ele tem que acostumar o olho dele, a visão dele, a ver oportunidades, tá? E ter uma ideia e conseguir fazer essa ideia virar realidade. Vamos lá. 3 características de um empreendedor. Antes de eu continuar. Primeira característica do empreendedor, ele é proativo. O empreendedor é aquele que age, não reage. Não é passivo ou acomodado. Não culpa os outros, assume a responsabilidade. Não se vitimiza, busca corrigir os seus erros. Proativo. Eu sempre falo aqui, inclusive nas pregações, sobre essa característica de ser proativo. O que é o oposto de proativo? É reativo. É aquela pessoa que ela reage. E quando algo dá errado na minha vida, aí eu faço alguma coisa para tentar corrigir. Quando eu estou no fundo do poço, quebrado financeiramente, aí eu vou tentar criar um negócio, eu vou tentar empreender. O empreendedor não. É aquele que mesmo quando as coisas estão encaixadas, ele está buscando melhorar. Ele está buscando se desenvolver, porque ele é proativo. Ele não espera as coisas acontecerem para ele reagir. Isso é uma característica fundamental, meu amado. Se você quer ser um empreendedor ou uma empreendedora, é ser proativo. Não ficar culpando os outros. Minha vida está ruim, foi porque meu pai não me ajudou em tal época. Ou porque o Brasil é um país assim, assim, assado. Ou porque não sei o que. Não, irmão. Quem quer empreender não fica culpando ninguém. Não fica se vitimizando. O empreendedor assume a responsabilidade. Essa questão de se vitimizar. Essa semana, por exemplo, nós vimos aí o presidente do Brasil, e não estou aqui para falar de política, mas é a realidade. Ele é o presidente, ele é uma autoridade, o que ele fala tem peso, falando que os traficantes eram vítimas dos usuários de droga. Vejam essa mentalidade da pessoa que é o líder do país, do vitimismo. Ninguém é vítima de ninguém, o traficante não é vítima e o usuário não é vítima. Ambos escolheram fazer aquilo, mas é uma mentalidade que está na maioria dos brasileiros. Essa questão de se vitimizar. Eu sou assim é por culpa de alguém. Eu sou assim é por culpa do lugar onde eu moro. Não se vitimize. Seja uma pessoa proativa. Independente do que aconteceu na sua vida de ruim, de errado, de traumas, é daqui para frente. Proativo. Segunda característica do empreendedor, ele aprende com o fracasso. Se você quer empreender, preste muita atenção agora, meu amado. Preste muita atenção. Entenda uma coisa. É muito provável que se você quer empreender, nesse processo você vai fracassar algumas vezes. O problema das pessoas é que elas vão empreender e no primeiro fracasso ela já desiste. Meu irmão, eu falei para você que eu fui 7 anos dando cabeçada. Fali umas 3, 4 vezes. Não precisava ter falido. E você não precisa, porque você tem acesso à informação, coisas que eu não tinha. Mas eu dei várias cabeçadas. Por exemplo, o Walt Disney, que criou aquele parque lá magnífico, que as pessoas vão lá, ele foi demitido por falta de criatividade em um dos trabalhos que ele estava.
Henry Ford, que criou essa linha de montagem de carros, ele faliu 5 vezes. Thomas Edison disse: não falhei, só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Ou seja, até ele descobrir a sua invenção, ele errou várias vezes, mas ele não viu como falha, ele viu como um processo de aprendizado. Então já coloque isso na sua cabeça. É possível que você tenha uma ideia boa, que você execute ela e que ela dê errado. Isso pode acontecer. Já coloque isso em sua mente. Mas você tem que ter a seguinte mentalidade: eu fracassei aqui, mas eu vou tirar lições que no próximo negócio que eu for fazer vão me ajudar a tomar decisões melhores. Agora você fala assim: Andrés, mas se eu fracassar eu vou falir financeiramente. Não necessariamente, porque eu vou te ensinar um segredo. Sempre quando você for começar um negócio, nunca aposte todas as suas fichas. Tem uma coisa que chama risco da ruína. Por que muitas pessoas fracassam em um negócio e nunca mais conseguem se levantar? Porque ela se colocou numa posição de extremo risco. Então, se você for fazer um negócio, não coloca tudo que você tem. Deixa uma margem, no seguinte sentido: se esse negócio der errado, eu não vou ficar quebrado, a minha vida não vai acabar. Tem pessoas que vão empreender, aí monta lá um negócio, o negócio dá errado, ele fica com 300 mil reais em dívida, nunca mais consegue sair do buraco. Então, comece um negócio sabendo que se ele der errado, você não vai quebrar, você não vai ficar na lama. Então você deve ter prudência, porque o fracasso faz parte da vida do empreendedor. Então você tem que também se preparar para o fracasso, sabendo que faz parte do processo. Terceira característica do empreendedor: ele pensa a longo prazo. Então, um negócio sólido leva tempo. E aqui é outra questão problemática. Eu coloquei ali, evite pressa e decisões por desespero. Você sabe qual é a coisa que mais acontece, meu amado? Acontece isso daqui, A pessoa estava lá no trabalho dela, ela nem pensava em empreender. Aí essa pessoa é mandada embora. Aí a conta começou a chegar. Eu preciso fazer um negócio para ganhar dinheiro aqui de todo jeito. Aí eu preciso ganhar dinheiro para amanhã. E aí essa pessoa que age no desespero é uma pessoa passível de tomar decisões erradas e de cair em golpe. Por que as pessoas caem tanto golpe na internet? Por causa do desespero. Ela quer ganhar dinheiro rápido. E dinheiro rápido, meu irmão, não existe. Até existe, mas é de forma ilícita. De forma justa e honesta não existe. Se você quer construir um negócio, você tem que pensar a longo prazo. Agora, você fala assim: mas Andrés, eu estou quebrado financeiramente, eu preciso de dinheiro para ontem. Então eu vou te falar o seguinte: arrume primeiro então um trabalho que te dê pelo menos dignidade de vida, que consiga pelo menos pagar suas contas. E aí depois você vai pensar em empreender. Porque pensar em empreender com a corda no pescoço, meu irmão, há uma grande probabilidade de você tomar decisões erradas, porque você vai fazer as coisas com pressa. Então, se você está endividado, aí eu estou quebrado, eu preciso de dinheiro para ontem, arrume um outro trabalho, irmão, para ganhar um salário mínimo, sei lá o quanto você consegue, e aí com calma, nas horas vagas, você vai pensando em um projeto para você fazer a longo prazo. É assim que é a vida, não adianta ter pressa. E ali a frase do Bill Gates, preste muita atenção: as pessoas superestimam o que podem fazer em um ano e subestimam o que podem fazer em 10. As pessoas superestimam o que podem fazer em um ano. Não, em um ano, olha, eu vou construir uma empresa que vai fazer tal coisa, em um ano eu vou sair do ponto X e vou chegar lá no ponto Y, e em um ano a minha meta para 2026, a pessoa ela acha que em um ano ela consegue fazer uma coisa grandiosa, ela superestima. Em contrapartida, as pessoas não conseguem pensar em 10 anos. 10 anos passa rápido, irmão, é de uma hora para outra, voa que a gente nem percebe. E se você tiver a mentalidade correta, pensar a longo prazo e falar: eu vou começar um negócio agora, para quem sabe começar a ter lucro daqui uns 2 anos, daqui uns 3 anos. Tem milhares de empresas que fazem isso, meu amado.
Por exemplo, entrou agora esse negócio de inteligência artificial. Uma das empresas mais poderosas disso é a OpenAI, que é dona do ChatGPT. Essa empresa já vale bilhões de dólares, o valor dela, mas ela não deu lucro ainda. Não deu lucro. Mas você fala, como que pode as pessoas investirem tanto dinheiro numa empresa? Já foi investido bilhões nela. Tem bilhões de pessoas pagando já por esse serviço. Entra muito dinheiro, mas o que entra eles reinvestem. Ou seja, o dono não teve lucro ainda. Mas como que pode? Porque eles estão pensando a longo prazo. E tem várias empresas que fazem isso. Aí você fala, mas isso daí é porque são empresas bilionárias. Sim, mas aplique esse conceito para aquilo que você quer fazer. Pensar a longo prazo. Isso faz toda a diferença. Então essas são as 3 características. Próximo tópico aqui, para a gente continuar e começar a falar sobre como produzir um negócio lucrativo. Qual que é a diferença de produto e serviço? O que vocês entendem? Eu preciso explicar isso para vocês, porque eu vou falar bastante sobre isso daqui para frente. Produto e serviço. Qual que é a diferença? O que vocês acham que é produto e o que vocês acham que são serviço? É as 2 formas de ganhar dinheiro, tá? Ou você vai ganhar dinheiro com produto, ou com serviço, ou com as 2 coisas, que é o que eu recomendo. Qual é a diferença? Vamos lá. Produto é algo que você entrega. Exemplo, roupa, celular, bolo, perfume, etc. Produto é uma coisa palpável ou não, porque tem produtos digitais também, certo? Mas é algo que você entrega. Então, eu vendo esse controle. Está aqui o controle, ó. É um produto, é algo que você entrega. Serviço é algo que você faz. Então, produto é algo que você entrega, serviço é algo que você faz. Como, por exemplo, corte de cabelo, aula, concerto, etc., consultoria, fisioterapeuta, nutricionista, tudo isso é serviço, é algo que você faz. Agora, eu vou apresentar a vantagem e a principal vantagem e a principal desvantagem de cada um, de produto e de serviço. Qual é a principal vantagem de você vender um produto? Porque produto é escalável. Você produz uma vez e vende muitas. Então eu vou dar o exemplo do controle. Eu consigo, se eu tiver estoque, eu consigo vender 10 mil controles em um dia. Consigo ou não consigo? Consigo. Agora, eu consigo cortar 10 mil cabelos em um dia? Não consigo. Então, essa é a principal vantagem do produto. Você tem escala. Você consegue vender em grandes quantidades. O serviço não. Porque o serviço está o meu tempo envolvido. Então, tem um limite de coisas que eu consigo fazer. Então, se eu sou um cabeleireiro, por mais que eu trabalhe rápido, vai chegar uma hora que eu vou ter um limite de clientes. Ou se eu sou uma nutricionista, se eu sou um pedreiro, eu tenho 2 mãos só. Então, quando fala de serviço, você tem uma limitação da questão da sua capacidade de realizar aquilo de tempo. É óbvio que você pode contratar funcionários, tem tudo isso que você pode fazer, mas aí não vai ser você sozinho, você vai precisar de uma equipe e tem algumas dificuldades. Dá para escalar também o serviço, lógico que dá para escalar, mas é mais fácil escalar um produto. Quando eu falo vender muito, é mais fácil você vender muitas coisas do que você fazer um serviço que você vai precisar de muitas pessoas. É possível, mas é mais difícil. Agora, qual que é a principal desvantagem do produto? Ele exige um investimento inicial. Se você vai vender um produto, logo de cara você tem que colocar a mão no bolso. Você vai ter que ou desenvolver esse produto, ou vai ter que comprar de alguém para você revender. Você vai ter que fabricar, você vai ter que guardar, vai ter que ter logística. Então, quando se fala de produto, logo de cara você tem que colocar a mão no bolso. O serviço não. Principal vantagem do serviço: requer baixo investimento. E você pode começar imediatamente com o que você sabe fazer. Ou seja, para prestar um serviço, o investimento na maioria das vezes é muito mais baixo. É muito mais baixo, porque é só você fazer aquilo que você sabe. Por exemplo, se eu quero ser um cabeleireiro, eu compro lá uma tesoura e uma maquininha e coloco lá, corto cabelo a domicílio. Você pode começar amanhã a cortar cabelo. Sim ou não? Sim. Você pode começar amanhã. É lógico que, mas eu posso ter meu salão e tal, mas para começar o básico, você pode começar, se você souber fazer.
Mesma coisa, sou um professor de música. Dou aulas de música a domicílio. Se eu quiser, por exemplo, eu começo a dar aula. Aí eu posso ter uma escola no futuro. Então, o serviço, a barreira de entrada na questão do investimento, ela é menor. Só que qual que é a desvantagem do serviço? É que é difícil de escalar, pois depende de tempo e esforço pessoal. Então, se eu sou, por exemplo, cabeleireiro, eu demoro 30 minutos para cortar um cabelo e eu trabalho 8 horas por dia, então quantos cabelos eu consigo cortar no dia? Cadê os bons de matemática? Eu vou querer esse número agora. Olha lá, 8 vezes, meu Deus, 16 cabelos? Hã? Não prestou atenção, tá de brincadeira. Ó, vamos lá, eu trabalho 8 horas por dia e cada hora eu consigo cortar 2 cabelos, então logo eu consigo cortar quantos cabelos, meu Cláudio? 16 cabelos. Então é o máximo que eu consigo. A não ser se você fizer com nenhum cabeleireiro que tem ali no Parque Industrial, na Vila Roma ali, irmão, que ele corta o cabelo em 10 minutos. Mas ele falta arrancar sua cabeça fora também, tá entendendo? Não fala, ele fala nem bom dia. Você chega no salão dele, vamos lá, próximo. E dá perigoso dar um tapa na sua cabeça ainda. Então, só que daí perde a qualidade, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Mas quando você fala de serviço, tem essa limitação. Você pode aumentar o preço. Ah, eu estou atendendo, minha agenda está cheia e eu quero ganhar mais. Você pode aumentar o preço. Você pode contratar mais pessoas, tá? Tudo isso daí. Agora, vender um produto é melhor do que serviço. É mais fácil de você escalar. Só que encontrar um produto bom ou desenvolver é mais difícil. Entendeu? Porque você encontrar um produto, já vai ter pessoas vendendo. Para você encontrar um bom fornecedor é difícil. Para você desenvolver um produto do zero é muito difícil. Mas o produto é melhor, irmão. Se fosse para escolher uma coisa, produto. Mas como é mais difícil, às vezes vai no serviço mesmo. Agora, qual é o melhor dos mundos? Ali, ó. O empreendedor prudente diversifica, oferece produtos e serviços que se complementam. Esse é o cabra bom, é o bom empreendedor. Ele oferece produto e serviço. Vamos dar exemplos. O cabeleireiro, ele é produto ou serviço? A essência do trabalho dele? Serviço. Mas eu posso ter um salão e colocar lá uma prateleira bonita, com gel, com creme, com peruca, com tudo que o cara quiser comprar lá, está lá. Daí eu coloco outra aqui com cerveja, com salgadinho, com refrigerante. Aí meu cliente vai lá, gasta R$25 no corte de cabelo, mas ele compra ali um gel que eu ganho R$10. Então de 25 já foi para 35 o que eu ganhei com esse cliente. Então tem vários negócios que você pode fazer isso. Por exemplo, no cinema. O cinema é um produto ou é um serviço? Você está indo lá para assistir um filme. É difícil de diferenciar. Eu acho que é um serviço. Serviço. Só que lá no cinema vende o quê? Quando você entra, pipoca, refrigerante. E é caro, é barato ou é caro? É caro, então ele ganha muito dinheiro com isso daí, meu irmão. É, cara. Então quer dizer, veja bem, ó. Eu estou dando exemplo de serviços que a pessoa coloca produtos junto. O business dele, o principal é o serviço. Mas ele coloca produtos que complementam o faturamento. Agora eu posso fazer o contrário. Eu posso ser alguém que vendo um produto, mas eu coloco um servicinho ali opcional para o cliente. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, ela comprou uma mesa. Depois de 300 anos de casado, vamos comprar uma mesa. A gente foi lá, escolhemos a mesa e tal. Daí a mulher, olha, eu tenho uma opção aqui, se você quiser, eu mando um profissional para impermeabilizar as cadeiras da sua mesa. E aí você paga um valor a mais aqui, que sei lá, foi de R$300, sei lá quanto. O que é isso? É um serviço. O business dele são as vendas de produtos, mas eles colocam um serviço junto. Então, para um pouco e pensa. Você que está pensando em algum negócio, vai pensando numa forma de unir o produto com o serviço. Com isso, você pode aumentar o seu faturamento. Empreendedores que têm um negócio lucrativo, eles têm um ecossistema para você vender para o seu cliente mais de uma vez. E é por isso que o empreendedor de visão, às vezes, na primeira venda, ele nem lucro tem. Às vezes a pessoa ela constrói um modelo de negócio que na sua primeira venda fica elas por elas. Por quê? Porque depois você vai vender outra coisa para esse cliente e aí você vai lucrar. Por exemplo, o McDonald's. O McDonald's praticamente não lucra no hambúrguer. Ele lucra na batata, no refrigerante e por aí vai.
Então, às vezes, você constrói um negócio que você vai, às vezes, ter um produto de entrada mais barato e depois você deixa alguma outra coisa mais cara para você vender para esse cliente que já comprou de você. Então, é por aí. Vamos lá. 6 características de um negócio lucrativo. Agora já começa a palestra. Agora que nós vamos começar de fato. Primeira, se você quer construir um negócio lucrativo, a primeira característica é que ele tem que ser um negócio que resolva um problema real. Bom, isso daqui é o mapa da mina. Se você quer fazer alguma coisa que dá dinheiro, a primeira coisa que você tem que pensar é: qual problema eu posso resolver para as pessoas? Ali eu coloquei, as pessoas não compram produtos, compram soluções. Por exemplo, a mulher que vai no salão de beleza, o que ela vai comprar lá? Em essência, ela vai comprar autoestima. Ela não vai lá apenas por causa do corte do cabelo, ou por causa da unha, ou por causa da maquiagem. Ela vai de lá porque ela quer sair de lá empoderada, se sentindo bonita. É isso que está sendo oferecido. Então, o salão, ele não resolve a questão do cabelo que não está pintado, não está cortado, mas ele resolve o se sentir bem da mulher, dela ir se sentir melhor do que ela entrou. Autoestima. Eu estou falando da essência das coisas, porque esse é o caminho para você conseguir vender. Você tem que entender o porquê que as pessoas compram alguma coisa. Por exemplo, outro exemplo, as redes sociais. Redes sociais que hoje são as Big Techs, empresas que valem bilhões. Mas todas elas resolvem algum tipo de problema. Elas criam outros, mas resolvem também. Por exemplo, um dos problemas que a rede social resolve, ou resolveu, foi a questão da visibilidade. Logo lá quando surgiu, há sei lá quantos anos atrás, a pessoa ia lá, criava o perfil dela e ela falava: nossa, agora eu tenho um perfil, eu não sou uma pessoa anônima. Aí hoje você entra lá, você vê um vídeo e você vai lá e comenta. Você fala: tá vendo aqui, agora meu comentário vai ser visto, eu não gostei, eu tenho voz agora. Porque antes você não tinha, antes você via alguma coisa e você só ficava assistindo. Agora você pode comentar, você pode criticar, você pode dar dislike, é a visibilidade. Você pode compartilhar uma foto sua, algo que você fez. Em essência, é isso que a rede social faz. Ela resolve esse problema, ou minimiza, tá? Aí eu coloquei ali, o Brasil tem muitos problemas. Tem pessoa que fala assim: eu vou sair do Brasil para ganhar dinheiro. Errado. Ah, mas o Brasil é um país cheio de problema. Ótimo. Por que é ótimo, irmão? Por que o fato do Brasil ser um país cheio de problemas é ótimo para um empreendedor? Por quê? Está ali, irmão. Porque se você arrumar uma forma de resolver algum desses problemas, você vai ganhar dinheiro. Simples assim. Se você resolver o problema de 1000 pessoas, preste muita atenção. Se você resolver o problema de 1000 pessoas, essas pessoas se tornarem clientes fiéis seus, você já tem um negócio lucrativo. Se você resolver o problema de 1 milhão de pessoas, você ficou milionário. Se você resolver o problema de 1 bilhão de pessoas, você fica bilionário. É simples assim, é resolver problemas. Então pensa agora um pouquinho aí. No ramo de negócio que você quer atuar, quais são os problemas que as pessoas têm? Qual é a dor delas? O que dói no seu cliente? Aí você tem que fazer uma reflexão profunda. Qual é a dor que o meu cliente tem? Do que o meu cliente não gosta? O que é que incomoda o meu cliente que eu posso resolver para ele? E aqui entenda uma coisa: não pense pela sua cabeça, se coloca no lugar do seu cliente, porque um grande problema das pessoas, quando vão empreender, é assim: se eu sou pobre, eu vou criar um produto para pobres também. Então eu vou pensar como pobre, e aí fica difícil. Às vezes o seu produto vai ser para uma classe social que você não é ainda. Por exemplo, o vendedor de Ferrari, ele tem Ferrari? Na maioria das vezes não. O vendedor na loja não tem. Mas quando ele vai vender a Ferrari, ele se comporta como se fosse um ricão. Ele sabe como tratar o público-alvo dele. Então pensa, quais são os problemas que o meu público possa ter? Esse é um ponto que você tem que pensar. Essa é a reflexão mais profunda que você tem que fazer. Segunda característica do negócio lucrativo:
tem uma boa relação oferta-demanda. Isso é fundamental você compreender. O que é demanda? Demanda é o desejo das pessoas por um produto ou serviço. Quanto mais gente quer, maior a demanda. Demanda é isso. É as pessoas que estão procurando ou desejando o seu produto ou serviço. E o que é oferta? Oferta é a quantidade disponível desse produto ou serviço no mercado. Demanda é a quantidade de pessoas querendo algo. Oferta é a quantidade de pessoas oferecendo este algo. Então, eu tenho 100 pessoas que querem comprar esse controle. Então, a minha demanda é essa, 100 pessoas querendo comprar. E eu tenho 10 pessoas querendo vender esse controle. Então, a minha demanda é 100, a minha oferta é 10. Aí está ali, ó. Quando a demanda é alta e a oferta é baixa, os preços e os lucros sobem. Quando a oferta é alta e a demanda é baixa, os preços caem e o lucro diminui. Vamos ao exemplo do controle. Na prática, eu tenho 100 pessoas querendo comprar esse controle. Quantas pessoas? E tenho porém, tenho 10 pessoas querendo vender. Ou seja, a demanda é maior que a oferta. Então, possivelmente, cada um desses vendedores vai vender uns 10 controles, ou menos ou mais. Mas tem demanda. Ali, ó, a relação entre oferta e demanda. Não é tantas pessoas, 100 não é tantas, mas as pessoas que estão oferecendo são poucas também. Então aí eu consigo vender mais caro. Imagine, eu tenho 1000 pessoas querendo comprar esse controle e só eu vendo, uma pessoa que vende. Aí o lucro seu é maior ainda. O preço seu pode ser maior, porque é só você que está oferecendo. Agora vamos ao oposto. Eu tenho 100 pessoas querendo comprar esse controle e eu tenho 200 pessoas vendendo. O que vai acontecer aí? Em primeiro lugar, metade dessas pessoas não vão vender, no mínimo. Metade não vão vender. Segundo lugar, esses que vão vender provavelmente terão que brigar pelo preço, terão que reduzir o preço, terão que diminuir a margem de lucro, porque a demanda é maior que a oferta. E aqui você tem que guardar isso no seu coração e na sua mente. Todas as vezes que você percebe que tem muitas pessoas fazendo alguma coisa, prestando algum serviço, vendendo algum produto, e está todo mundo falando, olha, isso daí está dando dinheiro, tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso, já é um motivo para você começar a pensar se vale a pena não entrar nisso daí. Porque se tem um monte de gente fazendo, um monte de gente vendendo, é porque provavelmente a oferta já se tornou maior que a demanda. E algumas pessoas até estão ganhando dinheiro, mas não tanto quanto antes. Porque às vezes quando você começa alguma coisa nova, realmente, se é só você que está fazendo, você vai ganhar dinheiro. Mas chega uma hora que pulveriza e o lucro vai diminuindo. Um exemplo prático. Quando você vai lá na praia, a onda, ela tem estágios aos quais ela se forma. Então o primeiro estágio da onda é quando ela começa a querer se formar, é onde o surfista gosta. Ele desenvolve a percepção para perceber isso, quando uma onda está se formando. E aí ele já pega e já vai no embalo. Ele entra na onda antes da onda virar onda. Ele entra na onda quando a onda está se formando ainda. E quando a onda se forma, ele vai surfar na onda. E aí chega uma hora que a onda vai cair e ele sai antes da onda quebrar. E depois a onda quebra e ela vai diminuindo até que ela vira espuma. E aí espalha. Assim é nos negócios. Você tem que encontrar algum negócio que de preferência você pegue ele se formando ainda. É muito difícil você encontrar esse time, mas você tem que ter visão para isso. De encontrar alguma coisa que não tem tantas pessoas fazendo. Ou se você for fazer alguma coisa que tem muitas pessoas fazendo, você tem que ter um diferencial, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então você pode entrar em um ramo competitivo, mas se esse ramo for um ramo onde a demanda é maior que a oferta, na maioria das vezes não vale a pena, tá? Terceira característica de um negócio lucrativo: barreira de entrada média ou alta. Barreira de entrada é tudo o que dificulta uma pessoa ou uma empresa de entrar em um mercado.
Barreira de entrada. A maioria das pessoas escolhem negócios com barreira de entrada baixa. O que é barreira de entrada baixa? É o negócio fácil para você começar. Não é assim que vocês veem as propagandas, não, começa aqui nesse negócio que é fácil. Você com pouco investimento, você faz aqui um cursinho rápido e você começa a ganhar dinheiro. Então, pode correr disso daí. Negócio com barreira de entrada baixa, ou seja, quando você falar assim, olha, esse negócio aqui, qualquer pessoa pode fazer, com investimento baixo, de qualquer lugar, pode saber que o negócio não é bom. Porque se a barreira de entrada é baixa, muitas pessoas entram. E se muitas pessoas entram, nós vamos ter um problema lá na oferta e demanda. Oferta e demanda não vai ter uma boa relação. Então, por exemplo, eu vou vender coisas aqui pelo TikTok. Eu vou vender aqui produtos como afiliado pela Shopee. Irmão, qualquer pessoa consegue fazer isso. Então não dá dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro com isso? Tem, mas lá no começo. As pessoas que começaram. Ou as pessoas que têm muita audiência. Que a pessoa ela tem tantos seguidores que só ela vai lá e faz uma publicação lá, um stories. Olha que legal esse controle aqui, link na bio. Aí tem tanta pessoa que segue ela que ela vende. Agora a pessoa que não é conhecida, para ela conseguir vender, ela vai ter que fazer anúncio. E aí a conta não fecha. Então todo tipo de negócio que a barreira de entrada é baixa, na maioria das vezes não vale a pena. Então você tem que pensar, se esse negócio que eu estou querendo entrar, qualquer pessoa consegue entrar, investindo baixo, ou às vezes fazendo um cursinho lá de um dia, a pessoa vai lá e faz um curso de um dia e já vai virar meu concorrente. Não vale a pena. Porque a barreira de entrada é baixa. Então o que você tem que escolher, irmãos? Negócios onde a barreira de entrada é média ou é alta. Vira e mexe, eu estou conversando com pessoas, e aí eu vou falar, viu, fulano ou fulana, por que você não faz tal coisa? Esse negócio aí é difícil, rapaz, porque eu vou ter que fazer um investimento, eu vou ter que aprender a fazer tal coisa, então não vale a pena. Eu falo, não, é justamente por isso que vale a pena, porque é difícil de entrar. E se é difícil para entrar para você, vai ser difícil para os seus concorrentes também. Então é isso que você tem que pensar. Você tem que buscar negócios onde a barreira de entrada é média ou é alta. O que é uma barreira de entrada alta? Por exemplo, você vai abrir um McDonald's, a barreira de entrada é alta. Porque para você abrir um McDonald's, o investimento, eu acho que é 5 milhões de reais, não sei, mais ou menos por aí. Uma barreira de entrada alta. Agora, eu vou abrir aqui um negócio de vender coxinha pelo iFood, é uma barreira de entrada baixa, só você fazer lá, colocar o aplicativo e tal. Dá para ganhar dinheiro? Lógico que dá, se você tiver algum diferencial, dá, mas você tem que ter consciência que a barreira de entrada é baixa. Então, por que eu estou falando isso? É por isso que eu falei no começo de pensar a longo prazo, porque às vezes, meu irmão, você vai ter uma ideia, que quando você ter essa ideia, ela vai ter várias objeções, e as pessoas desistem nessas objeções. Ela fala, não, esse negócio aqui eu vou ter que gastar tanto, eu vou ter que estudar por tanto tempo, eu vou ter que aprender tal coisa, então é melhor não. Não, muito pelo contrário. Se esse negócio é um negócio razoavelmente difícil de entrar, é uma evidência que pode ser um bom negócio, porque os seus concorrentes terão dificuldade de entrar nesse ramo. Então, guarde essa questão da barreira de entrada, média ou alta, aí de acordo com a sua realidade, né? Então, por exemplo, o Rafa aqui e o Felipe trabalham com tijolos. Vocês acham que é uma barreira de entrada média ou alta, o negócio que vocês fazem? Ou baixa? Média. Por que é média? Por causa do caminhão. O caminhão é uma barreira de entrada. A pessoa vai comprar um caminhão. Quanto que é um caminhão? Em torno de 60, 100 mil. Difícil para as pessoas. Então tem uma barreira de entrada. Então pense nisso. E aí você falou, Deus, mas você está me desanimando, porque quer dizer então que eu vou ter que investir no valor alto? Às vezes sim, irmão. Às vezes não. Às vezes você vai para um negócio que não vai precisar de um investimento tão alto de dinheiro, mas talvez o investimento vai ser tempo, aprendizado, depende do ramo, e às vezes vai ser dinheiro sim. Então faz parte do processo. É por isso que a pessoa que tem dinheiro, a gente fala, dinheiro faz dinheiro. A pessoa que ela tem dinheiro fica muito mais fácil. Não quer dizer que é fácil, mas fica mais fácil. Porque ele tem uma ideia, ele percebeu a barreira de entrada é média ou alta, mas ele viu que dá, ele vai lá e investe e a vida dele segue. Então, barreira de entrada.
A maioria das pessoas, quando vai empreender, elas param aqui. Às vezes a pessoa ela tem uma boa ideia, às vezes a pessoa ela tem capacidade de executar essa ideia, mas aí quando ela vai calcular o que ela vai precisar fazer, ela desiste, fala, não, esse negócio aqui vai ser difícil demais. Ixi, olha o que eu vou ter que fazer. Então entenda que a barreira de entrada é uma evidência que o seu negócio pode ser um negócio lucrativo. Tipos de barreira. Primeira, barreira financeira. Ou seja, para mim começar o meu negócio, eu vou ter que investir em equipamentos, em estoque, em estrutura. Vou precisar de dinheiro. É um tipo de barreira. Tem pessoas que não conseguem executar por causa disso. Outro tipo de barreira, a técnica. Ou seja, eu vou fazer algum negócio que para que eu execute ele, eu vou precisar aprender uma técnica. Vou precisar aprender alguma coisa. Então eu não quero. Eu quero um negocinho que eu vou lá e faço um curso de 1 semana e eu já estou trabalhando na área. Barreira de entrada baixa. Quanto mais específico for o seu negócio, quanto mais difícil for a técnica que você tiver que aprender, provavelmente esse negócio é um negócio lucrativo. Uma vez eu estava conversando com uma irmã que queria trabalhar na área de salão de cabeleireiro e eu falei, olha, se fazer um salão muito genérico, é meio difícil de você ganhar dinheiro. Agora pegue uma área e se especialize nela. Por exemplo, pintar cabelo, seja uma especialista em pintar cabelo. Ah, mas é difícil isso daí, demora. Eu falei, então, se é difícil, provavelmente é uma área boa. Essa é a mentalidade que você tem que ter. É difícil de aprender? A técnica exige tempo de aprender? Então, possivelmente é uma área boa. Outro tipo de barreira de entrada, a legal. E essa aqui no Brasil é uma maravilha. Você conseguir as licenças, tem um CNPJ, vigilância sanitária, liberações. É uma barreira de entrada que às vezes muitas pessoas desistem. Eu vou ter que fazer isso, vou ter que correr atrás de documentação, vou ter que preencher um formulário, vou ter que levar o negócio. Não, melhor não. É uma barreira de entrada. Outro tipo, barreira de entrada, a marca. Ou seja, você abriu o negócio, mas até as pessoas confiarem na sua empresa, demora. As pessoas confiarem em você, até você construir uma marca de confiança e autoridade, é uma barreira de entrada. Tem várias áreas que a credibilidade é fundamental. As pessoas confiarem em você. Demora. Por exemplo, alguém que vai ser um psicólogo, um terapeuta, por exemplo. Até a pessoa conquistar a confiança das pessoas irem até ela, terem confiança para se abrir, ela tem que conquistar isso ao longo do tempo. Então é uma barreira de entrada. Outra barreira de entrada é a estrutura, que na verdade se enquadra lá na primeira, né? Que é a equipe, logística, fornecedores. Então, por exemplo, se você quer vender um produto, uma barreira de entrada é encontrar um bom fornecedor. Dificílimo. Você encontrar uma pessoa que venda por um preço justo, um produto bom e que você vai vender e ter margem de lucro, né? Outra barreira de entrada, equipe, logística e por aí vai. Então são essas algumas das barreiras que existem e possa ser que na área de vocês, que vocês querem empreender, tenham outras barreiras. Mas como eu disse, o fato de ter barreiras de entrada é uma evidência que o seu negócio pode ser um negócio lucrativo. Quarta característica de um negócio lucrativo, ele tem uma boa margem de lucro. A maioria das pessoas não sabe identificar o que é margem de lucro. Você quer ver uma coisa extremamente comum, que você pega que a pessoa não sabe o que é margem de lucro? Vamos lá, é porque vocês já estão espertos, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma loja de roupas. Eu fui lá no Brás e comprei uma camiseta por R$50 e vendi aqui por 100. Eu lucrei 100%, sim ou não? Eu comprei por 50, vendi por 100. Não lucrei 100%? Não, vocês estão tudo espertos. Não lucrei 100%. Mas tem pessoa que acredita que sim. Eu comprei por 50, vendi por 100, lucrei 100. Tá, mas e o custo do aluguel da sua loja? E o custo da gasolina que você foi até lá? Se você tem funcionários, o seu tempo, o seu salário, tem várias coisas que estão inclusas. Então eu preciso calcular a margem de lucro, que é justamente aquilo dali, ó. Faturamento é tudo aquilo que entra. Lucro é o que sobra depois de pagar as contas. Tem que saber a diferença de faturamento e lucro. Sempre quando alguém vem para mim e fala assim, olha, eu
diz que tal negócio está dando dinheiro. O que você acha de tal negócio? Você acha que é um bom negócio? Toda vez que alguém pergunta para mim assim, sobre um negócio que eu não conheço, se é bom ou não, a minha resposta sempre é a mesma. A resposta é: não sei. Não sei. Negócio que estão criando porco agora, leitão, diz que dá dinheiro. Você acha que é bom negócio? Não sei. Falaram para mim um tempo atrás sobre isso. Não, porque agora as pessoas estão fazendo tal coisa lá e diz que dá dinheiro. Dá dinheiro mesmo? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu preciso ter acesso aos números. Eu preciso ver quanto que entra, quanto que sai, quanto que são os custos. E aí depois eu vou dar uma opinião. Então isso é algo que o empreendedor deve fazer: sentar e aprender a calcular as coisas. Calcular gastos como, por exemplo, aluguel, transporte, equipamentos, riscos. O risco tem que entrar no cálculo. Imagine que você tem um negócio que, preste muita atenção, para você manter esse negócio você gasta 30 mil reais por mês e você tem de lucro 5 mil reais. Vale a pena? Não. O risco é muito grande. 3 meses que o seu negócio não ir bem, você fica com 90 mil de dívida. Para você sair desse buraco é um risco enorme. Então o negócio tem que ter margem. Tem que ter margem. Por exemplo, na indústria, no ramo da indústria, eles trabalham com margens pequenas. Às vezes na indústria, eles trabalham com margem de 5% de lucro, 10%, mas é porque são pessoas altamente profissionais e eles vendem em um grande volume. Então indústria dá para trabalhar com margem baixa. Agora, para o pequeno e médio empreendedor que vai vender um produto ou um serviço, sua margem tem que ser alta, tem que valer a pena. Eu coloquei ali, estresse. Irmão, você tem que colocar no cálculo. Às vezes a pessoa vai empreender, ele entra numa área que ele passa tanta raiva que às vezes era melhor ser CLT mesmo. Dependendo do negócio que você está, irmão, às vezes é melhor você ganhar 2.500 sendo empregado de alguém do que você ganhar 5 mil trabalhando por conta. Porque às vezes o cara ganha 5 mil, mas ele tem tanta dor de cabeça que não vale a pena. Você tem que calcular isso também. Faz parte do cálculo na hora de empreender. Então, boa margem de lucro, calcular tudo isso daí. Os gastos que você vai ter, as despesas, o investimento, o estresse, o risco, tudo isso tem que ser calculado. Quinta característica do negócio lucrativo é de um nicho específico, segmento. Repita comigo assim, a riqueza está nos nichos. Nicho, tem que estar, não é lixo não, é nicho. Nicho, irmão, é você escolher uma área específica para você atuar. Tem pessoa que ela quer, não, eu vou fazer esse negócio aqui para atender todo mundo. Irmão, você não vai atender ninguém. Você tem que ter um nicho específico. Aí eu coloquei, é melhor ser um peixe grande em um aquário pequeno do que um peixe pequeno num aquário grande. É melhor ser um peixe grande num aquário pequeno do que um peixe pequeno num aquário grande. Se eu vou oferecer um produto ou serviço que é algo muito genérico, quem é o seu público? Mulheres. Você vai ter concorrentes, hein? Seu público é mulheres em geral, então tem várias outras pessoas que também estão querendo alcançar mulheres em geral. Agora, se você falar, não, meu público são mulheres que já foram mães acima de 40 anos, que tem tal característica, aí você já segmentou, aí você tem um nicho, aí você consegue se destacar, você consegue ter uma linguagem mais específica, até na hora de você fazer o seu marketing, de você divulgar o seu produto. Dando aqui o meu exemplo. Se você quer aprender teclado, compre o meu curso, você vai aprender a tocar teclado. É muito amplo. Estou falando para todo mundo. Se você tem um sonho de tocar teclado na igreja para louvar a Deus, meu curso está aqui. É algo específico. Então, naquilo que você quer vender ou fazer, pense em um público específico, meu irmão. Por exemplo, eu vou virar um mecânico. Está ali, mecânica. Muito amplo. Você vai estar concorrendo com todo mundo, com todos os mecânicos da cidade. Eu vou abrir uma mecânica específica em carros da Peugeot 206. É uma específica Peugeot. Você vai se destacar. Eu não estou dizendo que isso vai dar dinheiro. Eu estou apenas dando para vocês uma ideia de coisas que você pode fazer especificamente.
Ah, eu tenho um salão de cabeleireiro, eu faço tudo aqui. Corto cabelo de homem, corto cabelo de mulher, faço tudo. Não. O meu salão é específico em fazer implante capilar em homens. Uma coisa mais específica. Especificidade. Isso faz a diferença. Pensa aí na sua área. Dê um exemplo simples aqui. Me contrata, meu nome é Andres, eu sou o pedreiro. Eu faço a casa do alicerce ao acabamento. Faço tudo. Eu faço tudo da sua casa. Todas as etapas. Nesse caso vai dar certo, porque está faltando tanto pedreiro que você consegue emprego ainda, né? Mas se você falar assim, eu sou um pedreiro especialista em porcelanato, com certeza você vai conseguir cobrar um pouquinho a mais do que aquele que faz de tudo um pouco, certo? Especificidade. E aí tem várias áreas que a gente poderia falar de coisas que você deve ser específico. E aí você vai fazer a seguinte objeção: ah, Andres, mas se eu atender todo mundo eu posso ganhar mais. Não ganha, meu amado. Porque quando você está procurando algo e você vê alguém que é especialista naquilo, vamos dar o exemplo do carro então. O meu carro quebrou, eu tenho um Peugeot, e aí eu tenho lá um mecânico que está cheio de carro lá na mecânica dele, e eu tenho outro que é especialista em Peugeot. E qual que você vai levar? É especialista, irmão. É só você pensar, aplica isso para qualquer área. Quando você se especializa numa área, você conquista a autoridade. Essa é a dica, talvez a mais importante para você conseguir ter um negócio lucrativo. Você ser específico. E quando você é específico, no primeiro momento você não vai alcançar tantas pessoas, porque você é específico, o seu público é menor. Mas com o tempo você vai se tornando uma autoridade. E sempre quando alguém pensar, ah, quebrou uma Peugeot, ah, tem um cara lá que só mexe com Peugeot, leva lá nele. Essa é uma coisa fundamental na construção do negócio lucrativo. Eu coloquei ali o exemplo do Facebook. Todo mundo aqui usa o Facebook, ou já usou. O Facebook, ele alcançou todos os públicos. Mas quando o Facebook começou, ele tinha um nicho específico. Você sabe qual que era? Quem criou o Facebook criou especificamente para os alunos da faculdade de Harvard. Era só para os alunos. Era uma rede social só para eles se comunicarem. Aí alunos de outras faculdades começaram a usar, e foi indo, e hoje está aí, até tias do Zap usam o Facebook. Mas ele começou com um nicho específico. E aí nós poderemos falar de várias áreas onde tem especificidade. Eu vou gastar um tempinho aqui. Quando você é específico na sua linguagem, vai acontecer uma coisa curiosa. Você vai afastar alguns clientes. E a gente quer que isso aconteça. Quando você é específico, você vai ter uma comunicação no seu negócio, que vai ter pessoa que vai falar, não, isso daí eu não quero. Ah, um curso só para evangélico, eu não sou evangélico, não quero, tchau. Ele não quer. Mas eu vou conseguir, da mesma forma que eu vou afastar alguns, eu vou atrair outros, que vão olhar e vão falar, eu me identifico com isso. Então a sua comunicação, ela deixa de ser generalista, fria. Ela se torna algo mais pessoal. Pense nisso, a questão do nicho específico. Sexta característica de um negócio lucrativo, ele tem um marketing eficiente. O que é marketing? Marketing é o conjunto de estratégias e ações para atrair, conquistar e manter clientes. Marketing é isso. É uma estratégia. É a estratégia que você usa para atrair e manter os seus clientes. Isso tem uma estratégia. A maioria das pessoas, muitas empresas, não tem marketing nenhum. E aí tem aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Não tem marketing, não constrói uma marca. Você tem que pensar no marketing, investir tempo, investir dinheiro, investir em estrutura para você mostrar a sua marca, para as pessoas verem o que você faz. E tudo isso é muito simples. Hoje nós temos muitas ferramentas que você pode utilizar. É possível que eu faça num outro dia uma outra palestra só sobre a questão do marketing, principalmente através das redes sociais. Você pode divulgar a sua empresa em vários canais. Tem canais mais antigos, né, que a maioria dos negócios não dão muito resultado, mas é distribuir panfleto, rádio, televisão, o famoso boca a boca, divulgando com as pessoas, fazer uma estratégia para que os seus próprios clientes divulguem para outros. Mas o principal, que eu acredito que hoje é o mais eficiente,
para você divulgar a sua empresa é a rede social, extremamente eficiente. Então o marketing é algo fundamental, que eu teria que ter uma palestra só para falar sobre isso, mas como vocês não estão nesse estágio ainda, eu acredito que a maioria de vocês estão no estágio de pensar no negócio, de criar um negócio, então nem pense no marketing ainda. Pense nas outras coisas que eu falei até agora. E nessa daqui, ó. Então vamos lá. Um negócio lucrativo, ele tem que ter algum diferencial. E isso daí você tem que pensar com muita calma. Qual será o diferencial do meu negócio? O que eu posso fazer no meu produto ou no meu serviço que a maioria das pessoas não fazem? Qual diferencial eu posso ter? Isso é algo que faz toda a diferença para você se destacar, e principalmente no momento que nós formos pensar na questão do marketing, de como você vai divulgar o seu negócio. Tem que ter um diferencial. Ali eu coloquei alguns. Primeiro, qualidade superior. Um diferencial em um negócio, em um serviço ou em um produto pode ser a qualidade. Você ter uma qualidade superior do que os seus concorrentes. Você fazer o seu trabalho ou oferecer o seu produto de uma forma que a pessoa fale: isso daqui é muito bom, gostei demais disso daqui. É como você ir comer no restaurante e você ter aquela surpresa positiva: nossa, que qualidade, que lugar agradável, que comida gostosa. Uma qualidade superior. Ou quando você compra alguma coisa pela internet, você fica com aquela insegurança: será que é bom, será que não é? E aí chega e você vê: nossa, muito bom. Ou muito ruim. Pior do que eu imaginava, nada a ver com a foto. Então ter uma qualidade superior é um diferencial que você deve pensar naquilo que você for fazer, oferecer com o máximo de qualidade possível. Segundo diferencial, atendimento. Ô irmão, como é ruim você ser mal atendido. Como é ruim quando você vai ser atendido por alguém que está vendendo um produto ou serviço e a pessoa te trata mal. Atendimento é algo fundamental em um negócio. Todos os dias, de segunda a sexta, eu gasto de 1 a 2 horas do meu dia só para atender os meus clientes. Todos os dias, é a minha rotina. O Tiago sabe disso, inclusive ele também atende. Atendimento é fundamental. Eu prefiro perder dinheiro do que deixar um cliente insatisfeito. Se um cliente meu comprou alguma coisa por engano, comprei por engano aqui, eu não teria que devolver nada para ele, mas não, vou devolver aqui, está aqui seu dinheiro e tal, porque eu sei que se aquele cliente ficar satisfeito com o meu atendimento, ele vai comprar de mim de novo. Então, por exemplo, todos os dias, eu tenho mais de 5 mil alunos, eu gasto 1, 2 horas, às vezes até 3 horas, respondendo mensagem no WhatsApp. Eu acordo de manhã, tenho meu devocional, tomo café, eu vou lá, abro, primeira coisa que eu faço, vou responder os meus alunos. Fica ali 1, 2, 3 horas. Ô seu José, então é assim, assim, assim. Ô fulano, papapá. Aí às vezes eu mando para o Tiago também atender. Às vezes a pessoa compra alguma coisa e não sabe nem como abrir o e-mail. Eu falo: fala aqui com o Tiago que ele vai resolver para você. Aí o Tiago faz chamada de vídeo e fica às vezes 1 hora com o tiozinho, com a tiozinha lá respondendo. Atendimento é fundamental. E aí tem pessoa, irmão, que ela quer trabalhar por conta, ele quer ser empreendedor, e o cliente manda a mensagem e ele nem responde, nem visualiza, ou quando responde, responde mal. Me dá uma raiva, irmão, dessas coisas. Não pode, meu amado, você tem que atender bem o seu cliente. O cliente é o maior ativo que você tem, é o maior ativo. A coisa mais difícil que tem é você conquistar um cliente. Depois que você conquistou o cliente, para ele comprar de você de novo é muito mais fácil. Aí o camarada se mata para conquistar um cliente e quando conquista, trata mal. Então atendimento. Se você presta algum atendimento, tenha um contato, um número só para atender os seus clientes. Divida o seu número pessoal com o seu profissional. Por quê? Porque quando você for responder um cliente seu, não responda assim durante o dia: estou aqui no semáforo, aqui, parou, vou responder minha cliente. Não, você vai responder mal. Tira um tempo do seu dia para atender os seus clientes, até aqueles que não comprarem. Atenda bem, porque a longo prazo isso vai fazer você ter um negócio lucrativo.
As pessoas vão deixar de comprar do outro que é mais barato para comprar de você, só porque você atendeu a pessoa bem. Eu te asseguro, isso daqui é fundamental para ter um negócio lucrativo, é um diferencial, o atendimento. Terceiro lugar, especialização, que está ligado com o tópico anterior que eu falei lá, de resolver um problema específico, um nicho específico. Mas eu volto a falar aqui de novo, isso é um diferencial que você pode colocar no seu negócio, ser alguma coisa específica, para alguma área específica. Quarto diferencial, a experiência do cliente. O que é experiência, meu amado? É como você vai oferecer para o seu cliente esse produto ou esse serviço. Lembra que eu falei lá do salão do irmão lá que ele cobrava bem mais barato que os demais? Ele cobrava barato, ele até cortava bem, só que a experiência de cortar com ele era desagradável. O salão dele era super apertadinho, tinha mais um ventilador ali, e ele chega, já corta o seu cabelo, parece que vai arrancar a sua cabeça fora, é desagradável. Então, uma pessoa que ela só quer preço, eu quero o lugar mais barato que tem, ela vai lá. Mas a pessoa que já tem uma condição melhor e fala, não, eu quero ser bem atendido, já não vai naquele lugar, inclusive eu não fui mais. A experiência do cliente. Por exemplo, você vai no restaurante, o ambiente como é o restaurante, a forma como a pessoa lhe atende. Ontem nós saímos, a Minha Maria, a Ellen, fomos comer num lugar, o lanche até que estava bom, mas o atendimento, horrível. A pessoa veio, a gente pediu, esperou, a mulher veio trazer para a gente o copo, já deixou o copo, não falou nem boa noite, já saiu, tinha 6 pessoas, ela deixou 3 copos. E nem para ela falar, não, vou pegar, vocês querem que eu pegue mais copo? Um lugar minimamente com atendimento bom, a pessoa faz isso. O garçom quer que eu pegue mais copo, quer que eu pegue uma cadeirinha para criança, quer que eu pegue um canudo. Tem um lugar que a gente vai que é assim. Não, ela já deixou os copos e foi. Daí eu fui chamar ela, ela já estava lá longe lá. Parece que tem raiva da gente. Aí daqui a pouco ela veio para perto, lá senhora, boa noite, a senhora poderia por favor pegar mais 3 copos? Ela virou as costas e saiu, não falou nem que sim nem que não. Foi assim ou não foi, ela? É assim. A Laura falou, essa daí está no top 3 de pior atendimento que a gente já teve. Eu falei, tá assim. A Laura falou. Então veja, irmãos, então lá eu não volto mais, ou até volto porque o lanche estava bom, mas não volto mais não, só de raiva também. Então o que acontece? A experiência do cliente. Você vai vou dar o exemplo do restaurante, que todo mundo entende. Por exemplo, se você for Outback, a experiência é outra. A forma que você entra, a experiência é outra. Por exemplo, você pode ir lá e comprar uma marmita com churrasco. Você pode ir num restaurante service e comer o churrasco. Ou você pode ir no rodízio. Qual experiência geralmente é melhor? No rodízio, irmão. Tá de brincadeira. Esse dia a gente foi no rodízio, irmão, no self-service, Jonathan, você não vai matar a fome do mesmo jeito? Vai. Mas por que no rodízio é mais gostoso? Você vai sair com a barriga cheia das duas formas, irmão. Só que no rodízio, a experiência é outra. A gente foi no rodízio esses dias, aí o camarada vinha, tá aqui picanha, desce. Ah, não sei o que, não é assim? Desce, desce. Aí, e o garçom lá era bem humorado, irmão, cabra bom, abençoado, quer ir patrão, chamava gente de patrão, tá aí patrão, toma aqui. Aí daqui a pouco, estava cheio já, ele, patrão, quer? Eu falei, não, já estou cheio. Ele, não, tem aqui a banana milanesa com canela. Eu falei, não, isso aí você pode descer então. E aí ainda, irmão, aí daqui a pouco a Laurinha falou, eu queria comer, mas acabou. Ele, não, já vou pegar mais. Aí ele foi lá, irmão, entrou na cozinha, pegou e trouxe para a gente. A experiência do cliente. Então no seu negócio você tem que pensar, como que eu posso proporcionar para o meu cliente uma experiência agradável? Isso faz toda a diferença. Quinto lugar, propósito e valores. Isso é um diferencial na sua empresa, no seu negócio, você ter um propósito. Os valores, porque as pessoas não compram apenas um serviço ou um produto, elas compram você também. Elas compram o ideal que está numa empresa. Agora, por exemplo, na nossa época, tem empresa, irmão, que por causa do posicionamento dela, eu não comprei mais nada dela. Não comprei. Eu vou no mercado e vejo o produto dela, não compro também, só de raiva. Por exemplo, tem um salgadinho lá, o Doritos, que uma vez eles fizeram uma ação, uma propaganda que não rodou aqui no Brasil, rodou no México, aonde
Era uma avó que estava falando, olha aí a alma do seu vô, era uma coisa assim. E aí o vô estava com outro senhor do lado. Ah, vovô, mas quem é esse? Esse agora é meu companheiro. O vovô foi para o céu e estava casado com outro homem lá no céu. Não, qual que é a necessidade de uma empresa que vai vender salgadinho e fazer uma propaganda dessa? Ela está se posicionando, certo? Eu concordo com esse posicionamento? Não comprei mais Doritos. Não compro. Compro outro salgadinho, mas não Doritos. Por causa do posicionamento. Então, da mesma forma que eu posso rejeitar uma empresa ou um profissional por causa do posicionamento dele, eu também posso me identificar com o profissional por causa do posicionamento dele. E às vezes tem outro que até cobra mais barato, ou talvez até tenha um produto melhor, mas por causa que eu gosto dessa pessoa, eu compro dela. E é por isso que, se você quer ser um empreendedor, você, em alguns momentos, você tem que deixar transparecer no que você acredita. Vai ter pessoas que não vão gostar de você, é bom que não goste, porque vai ter pessoas que vão gostar de você por causa disso, do seu posicionamento, da sua postura, dos valores que você acredita. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente uma ação da empresa de carros lá, oh meu Deus do céu, da Jaguar. Não sei, algum de vocês viram isso? Ah, vocês não acompanham também, aí vocês me quebram. A Jaguar fez uma ação onde eles se posicionaram de uma tal maneira, se posicionando com a agenda woke, fizeram lá uma propaganda, repercussão mundial. O Tiago viu, não viu, Tiago? Deu uma repercussão enorme de pessoas que não iriam mais comprar. Por quê? Porque quem compra Jaguar não é o jovem que está começando a vida agora, é os tiozão que já é milionário. E os tiozão não quer saber dessas conversas, irmão. Eles querem um negócio tradicional. E eles feriram o público-alvo deles. E quando foi agora, alguns meses atrás, o responsável pelo marketing da Jaguar foi mandado embora. Toda a equipe foi mandada embora. E a empresa voltou atrás, deu um passo atrás e vai mudar o seu posicionamento. Por quê? As pessoas pararam de comprar. Ué, mas o carro da Jaguar não continua sendo bom? Lógico. Não continua sendo um carro confiável, todas as qualidades, sim. Mas por causa do posicionamento da empresa, muitos clientes decidiram não comprar mais. Então pense muito bem nisso. O seu posicionamento, a sua postura, o seu comportamento, os valores que você acredita. Dependendo da empresa, o dono nem aparece. Por exemplo, eu não sei qual é o posicionamento do dono da Coca-Cola. Não sei quem é, até porque tem vários donos. Mas o posicionamento da marca eu conheço. Então, essa questão do propósito, dos valores. Ah, eu vendo aqui esse controle e parte desse dinheiro é doado para uma obra social, tal. É um posicionamento. Essas empresas que se posicionam é por causa disso, é marketing. A empresa está se posicionando para agradar um público-alvo. 6º lugar, prova social e reputação. Isso é um diferencial. Quando você tem um produto ou serviço que várias pessoas já compraram, gostaram e falam bem do seu produto ou serviço. Isso é uma prova social. Reputação da empresa. Quando você vai no restaurante e tem filas, tem uma fila para entrar, é uma prova social. Ué, se esse restaurante tem fila para entrar, é porque é bom. Se esse restaurante aqui eu tenho que fazer reserva, porque senão eu não consigo sentar lá, é porque é bom. Então, prova social. Então, aquilo que você for oferecer, mostre o resultado dos seus clientes. Se é um produto, mostre o resultado. Se é um serviço, mostre o resultado. Porque a prova social é algo poderosíssimo. E, em último lugar, preço. E ali eu coloquei cuidado. Por que eu coloquei cuidado? Pelo seguinte motivo. A maioria das pessoas, quando vão empreender, o meu preço é o diferencial. Toma cuidado com isso daí. Uma das piores coisas para você mexer é no preço. Pelo seguinte motivo. Quem por preço vem, por preço vai. Eu não estou dizendo que você não possa fazer um preço atrativo, que dê a você margem de lucro e mesmo assim seja competitivo. Não, muito pelo contrário. Se você pode colocar um preço atrativo, faça. Mas o que eu estou dizendo é que existe um limite de preço, porque senão o seu negócio deixa de ser lucrativo. E aí você vai atrair muitas vezes um tipo de cliente que é um cliente ruim, que é o cliente que só quer preço. Você sabia disso? Tem cliente ruim? Você sabia que assim como um patrão, ele pode mandar embora um funcionário, às vezes você como empreendedor tem que mandar embora alguns clientes, alguns pacientes, tem que saber mandar embora,
Porque tem cliente, tem paciente que não vale a pena, irmão. Porque a pessoa, às vezes por vários motivos, ou porque reclama demais, ou porque quer jogar o preço do produto lá embaixo, enfim, por alguns motivos que não vale a pena você fazer negócios com essa pessoa. E dependendo do modelo de negócio que você está, às vezes vale a pena mandar embora. Eu, por exemplo, teve aluno que eu falei, o aluno estava dando uma dor de cabeça, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seu reembolso e a senhora compra outro curso. Já tinha passado o tempo de garantia. Às vezes uma aluna minha lá já tinha comprado meu curso fazia 2 meses. E aí começou, minha senhora, ela era advogada, eu vou fazer o seu reembolso e a senhora procura um outro curso. Abraço, vai com Deus. Várias vezes já aconteceu isso. Mandar cliente. Então, preço. Às vezes as pessoas querem só fazer o preço como um diferencial. Mas você deve buscar um equilíbrio de não colocar o preço mais baixo. Porque esse tipo de cliente que só se preocupa com o preço, às vezes é aquele cliente, irmão, que se o outro oferecer por 10 centavos abaixo, ele vai para o outro. Então por que você vai ficar preocupado com esse cliente? Ele não é seu cliente, ele não tem identificação com o seu produto, com o seu serviço, com você. Às vezes não vale a pena. Então às vezes vale mais a pena você tentar oferecer algo de muita qualidade, preste muita atenção agora. O melhor caminho é você tentar oferecer algo de qualidade muito boa, porém com um preço bom custo-benefício. Por exemplo, tem um mercado que é o mercado dos vinhos. Tem vinhos que valem centenas de dólares. Então, no mercado dos vinhos, ao longo do tempo, sempre foi assim. Ou você ia lá e comprava um vinho muito caro, ou você comprava um vinho bem barato. E aí surgiu uma empresa, que eu esqueci o nome dela agora, eu devia ter marcado, que ela mudou totalmente a estratégia. Ela oferece um vinho de alta qualidade, porém com um preço mais acessível. Não é tão barato quanto os mais baratos, mas é muito longe de ser tão caro quanto os mais caros. Além do vinho ser bom e um preço justo, a aparência da garrafa do vinho ela é diferente. Porque ao invés de ela colocar lá o nome de uva, tal, seco, suave, que é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem, ela coloca lá uma cor amarela e o nome e pronto. É um negócio simples. Qualquer pessoa compra e entende do que se trata. Eu esqueci o nome da empresa. Ela se posicionou diferente. Ela alcançou um nicho específico. Qual nicho que ela alcançou? É a pessoa que ela quer beber o vinho, mas ela não entende de vinho. Ela não quer comprar o vinho mais barato, mas ela também não quer comprar o vinho mais caro. E ela não quer ter que ficar preocupando de entender qual vinho que é. Não, a empresa ela oferece só 2 tipos, A e o B. E acabou. Ela não brigou por preço, ela tem um preço bom, custo-benefício. Quer ver um outro exemplo? Aquela empresa que vende bolos, a Casa dos Bolos. Você percebeu como a estratégia deles é interessante? Aqui eu estou dando exemplo, irmãos, porque é o seguinte, uma característica do empreendedor é você ter visão. E como que você tem visão? Você desenvolve ela. Quando você nunca empreendeu, você não tem ela muito aguçada. Depois que você começa a empreender e observar, começa a observar, todo lugar que você for que dá dinheiro, começa a observar o porquê que aquilo deu certo. Qual que é o diferencial? Por exemplo, a Casa dos Bolos. Quantos já compraram um bolo lá? Por que aquele negócio deu certo? Eu vou deixar vocês falarem. Por que deu certo? Qual que é o diferencial deles? Você acha o bolo bom. Mas tem outros lugares que tem bolo bom também. Qual é o combo que eles colocaram lá que fez eles se darem certo? É simples. A estratégia deles é a seguinte, irmãos. Eles oferecem um bolo simples, que você poderia fazer em casa, só que é um bolo sempre fresco, saiu naquele dia. É um bolo simples, barato, e aí eles fizeram o quê? Para que eles conseguissem oferecer um produto bom e barato, eles tiraram tudo o que poderia encarecer a operação. Olha a estratégia que eles fizeram. Então, geralmente a Casa dos Bolos é em algum local simples, que tem lá um balcãozinho simples só, aí uma madeira MDF aqui atrás, a pessoa entra, tem lá as pessoas trabalhando lá atrás, às vezes nem ventilador tem, é para baratear a operação. Aí você entra, uma pessoa vai lá, pega o bolo, e ela dá para você numa embalagem super bonita, é assim? Não, ela enrola lá no papel, ela sai com o seu bolo aqui e vai embora. Simples. Ah, mas eu quero uma embalagem bonita, vai comprar em outro lugar. Aqui a embalagem é simples, porque barateia o custo. Então todo esse combo
de coisas que eles tiraram, que eles simplificaram, não tem cobertura. Se você quiser, você paga mais. Aí vem a cobertura e uma embalagem bonita, de plástico e tal. Ah, eu não quero um bolinho simples, é o bolinho simples aqui, sem frescura, sem cobertura, com uma embalagenzinha simples, e pegou e vai embora. Então, isso é uma estratégia de mercado que você pode fazer. Se você quer baratear o seu produto, uma estratégia é você tirar dele tudo o que pode encarecer, mas oferecer naquilo que é importante. Preste muita atenção aqui, ó. Naquilo que é importante, o seu produto tem que ser bom, e naquilo que não for importante, você pode tirar para baratear o custo, se você quer baratear o custo, porque tem outro caminho também, que é você subir o custo, o preço, dar mais uma sensação de valor que a pessoa está recebendo, e você cobra mais caro também. Porque, por exemplo, quantos aqui gostam de pegar fila? Ninguém gosta. Mas eu sou um degrau a mais, eu não suporto pegar fila. Então, por exemplo, se eu tiver que ir em qualquer lugar que eu tiver que pegar fila, irmão, geralmente eu não vou. Então, mais ou menos assim. Então, por exemplo, eu vou lá no açougue. Se eu tiver que ir no mercado que eu tenho que pegar fila para ir no açougue, eu não vou. Então, por exemplo, o mercado que eu vou não tem fila. Eu chego lá e pego, eu tenho que pegar e pico a mula, irmão. Mas é um pouquinho mais caro? Mas eu pago mais caro só para não pegar fila. E tem várias outras coisas que às vezes as pessoas fazem só porque ela quer ter uma comodidade, ela quer ter um conforto a mais. Aí você tem que pensar, na minha área, o que eu posso oferecer para o meu cliente que vai dar mais conforto para ele, que vai ter menos atrito. Atrito que eu falo é assim, ó, eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer isso, para depois eu ter o que eu quero. Não, como que eu posso simplificar? O meu cliente chegar e já receber o que ele quer. Dá mais conforto para ele, simplificar a operação. Por exemplo, comprar roupa. Vou comprar roupa, tem gente que gosta de chegar na loja, boa tarde senhora, boa tarde, o que você vem buscar? Eu não gosto, irmão. Eu gosto de ir lá, por exemplo, eu compro lá na Riachuelo, eu chego, pego, não falo com ninguém, pego, não provo também, não gosto nem de provar, irmão. O homem faz assim, o homem é assim que o homem faz. Não prove, passo lá no caixa e vou embora. Se der errado, eu fico com a roupa, mas não volto para trocar também. Então, se eu estiver aqui numa loja, que eu vou ter que conversar com alguém e tal, geralmente eu não vou. Você está entendendo? Então, é um nicho de mercado. Tem pessoa que quer ser atendida. Tem pessoas como eu que não quer ser atendida. Então, tudo isso você tem que saber identificar no seu negócio para você ter um diferencial que pode ser aquelas coisas que eu coloquei ali. Resumo de tudo que eu falei aqui. 7 características de um negócio lucrativo. Número 1, resolve um problema real. 2, boa relação oferta-demanda. 3, barreira de entrada média ou alta. 4, boa margem de lucro. 5, foca em um nicho específico. 6, tem um marketing eficiente. 7, tem um diferencial. Essas são as características. E agora, para finalizar, eu falei para vocês deixarem 10 linhas aí, né? Agora eu vou falar para que servem essas 10 linhas. Isso vai ser uma coisa para você fazer na sua casa. Caso vocês quiserem, numa próxima oportunidade, talvez em dezembro, eu posso fazer uma outra palestra para finalizar aqui esse assunto, só para falar sobre marketing. Você já ter uma boa noção de marketing é fundamental na hora de você criar um negócio. Hoje eu já passei várias coisas importantes aqui. Mas Andrés, por que eu vou pensar no marketing agora? Porque se você já pensa no marketing antes de criar um negócio, é muito melhor. Porque você já vai pensando como que você vai divulgar isso, como que você vai alcançar as pessoas, porque você pode ter a melhor ideia do mundo. Só como que você vai mostrar isso para as pessoas? Como que as pessoas serão alcançadas? Como que as pessoas vão saber que você tem esse produto ou serviço? É o marketing. Então, eu quero que vocês façam uma tarefa. Nessas 10 linhas que vocês deixaram aí, vocês vão colocar 2 coisas. Você vai colocar a sua situação hoje. Você pode ir colocando aí se você quiser. Pode ir colocando, eu vou falando aí. Coloca aí, ó. Eu não vou ver, tá? É para você. Isso vai ser para você marcar aí. Quanto que você ganha hoje? Coloca aí mais ou menos. Quanto você ganha mais ou menos por mês, em específico. É só você que vai ver. Quanto você ganha hoje? Vai ficar registrado aí nesse caderno. Qual é a sua situação financeira hoje? Se fosse para falar, a minha situação hoje é boa, ótima, ruim, estável. Coloque aí. Se você mora de aluguel, se você tem casa própria,
Coloca se você está endividado, se você não tem dívida. Se tem dívida, coloca quanto de dívida você tem. Vai colocando a sua situação. E depois você vai colocar qual é a sua meta. Quanto que você gostaria de ganhar? Qual é a sua meta? Olha, André, se eu ganhasse tanto, eu ficaria satisfeito. Pode colocar um valor, irmão. Não precisa colocar um valor altíssimo demais. Eu queria ganhar R$1 milhão. Aí também não. Um valor plausível, mas que seja bom para você, que vai te dar um conforto. No mínimo o dobro do que você está ganhando hoje. Se você colocar nessa tabela, o que você está ganhando hoje já está errado já. É no mínimo o dobro. No mínimo. Senão nem coloque nada. Senão já pode rasgar a folha aí e vai fazer. Não sei se você ganha muito bem, mas no mínimo o dobro do que você está ganhando hoje. Por que eu estou dizendo isso? Depois vocês podem preencher com calma em casa. Eu fiz algo desse tipo há 6 anos atrás, quando eu estava quebrado financeiramente. Eu mandei um e-mail para mim mesmo. Olha lá, ó. Hoje é dia 30/5/2019. Escrevi este e-mail para deixar registrada a minha atual situação financeira. Tem uma parte ali que eu deixei desfocado, porque algumas coisas que envolvem outras pessoas que eu estava enfrentando, mas envolvia dinheiro. O resumo da ópera está ali no final. Estou completamente endividado. Eu escrevi errado ali, endividado. Você vê que era tão endividado que até errado escrevia. Endividado. Todas as minhas dívidas totalizam R$28.540. Você pode falar, 28 mil não é nada. Para mim, irmão, naquela época era uma fortuna isso daí. Era uma fortuna. Porque eu ganhava bem pouco. Na época, eu tinha um paliozinho que eu estava com ele fazia 7 anos. Ele estava quebrado. Eu não tinha dinheiro para arrumar. E o palio nem era meu, era do meu pai. Porque eu comprei dele e não consegui terminar de pagar. Estava sem carro, morando numa situação ruim, endividado, quebrado financeiramente. Aí eu coloquei: oro ao Senhor e creio que em breve essa história vai mudar. Essa história. Há 6 anos atrás, na época eu tinha um paliozinho que valia uns 9 mil, que estava quebrado e sem dinheiro. Hoje meu carro vale uns 80 mil e está quitado, para a glória de Deus. Estou dando exemplo só do meu carro, não como uma questão de vangloriar, apenas para dizer que Deus mudou a nossa história. E Deus pode mudar a sua também. Se você acredita nisso, se você pensar a longo prazo, se você tiver paciência, eu tenho certeza que talvez daqui a menos do que isso, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, não sei, você possa estar em outra situação. Então, eu deixo essa palavra para você, que você possa refletir sobre isso, tudo aquilo que eu falei aqui hoje para vocês, as ideias que eu dei, vocês podem pesquisar mais a fundo e criar um negócio lucrativo. Não é algo fácil, exige paciência, exige tempo, mas se vocês fizerem o que eu apontei aqui hoje, vocês irão conseguir. Empreender é algo que qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa tem potencial para empreender, desde que tenha coragem, tenha disciplina e tenha visão. Essas são as 3 características principais do empreendedor: coragem, disciplina e visão. Todas elas, se você não tem, elas podem ser desenvolvidas. É só você querer.